faz forte quando fraco estou, quando caio seguro em minhas mãos. E se sozinho eu achar que estou, tu promete ao meu lado estar. Se a minha mente me falar que não, minha fé me ensina que sim. Quando perdido eu achar que estou, encontrado sou por teu amor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paciente esperarei, confiando em teu grande amor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Paciente esperarei, confiando em teu grande amor. Me faz forte quando fraco estou, quando caio seguro em minhas mãos. E se sozinho eu achar que estou, tu promete ao meu lado estar. Se a minha mente me falar que não, minha fé me ensina que sim. Olá pessoal, muito bom ter você novamente com a gente. Vamos continuar refletindo a palavra de Deus, cultuando ao Senhor. Nosso culto já vai iniciar e hoje nós vamos começar uma série nova com o tema sobreviver. Nós vamos refletir em alguns assuntos no livro de Provérbios. Hoje nós vamos iniciar com a sabedoria e quero convidar você a ler Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples, o conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém? Vamos orar, vamos pedir a graça de Deus sobre o nosso culto, pedir a bênção de Deus também sobre a sua família, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos mais uma vez por mais esta oportunidade onde podemos nos reunir, apesar da distância, para cultuar ao Teu nome, para adorar ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Senhor, receba o nosso culto, receba a nossa adoração, fale conosco por intermédio da Sua palavra, para nos trazer sabedoria. Este é o nosso pedido nesta oportunidade. Dê-nos a Tua sabedoria, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Continue conosco para a Tua glória. Amém e amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Vamos juntos adorar esse Deus que é digno de receber toda a glória. Apesar do que tem feito em mim, te busquei, te encontrei.
tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sombras, escalas, montanhas, derruba muralhas, destrói as mentiras pra comprar. As luzes para a sombra, escala as montanhas pra me comprar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. As luzes para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Nem merecendo, mesmo assim se entregou.
Graças a Deus. Vamos refletir na palavra de Deus. A gente já leu o texto aqui de Provérbios e nós vamos dar continuidade ou iniciar essa série hoje com o tema sobreviver com sabedoria. Assim como o livro de Jó e o livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios na Bíblia, ele pertence ao gênero que é considerado como literatura de sabedoria lá no Antigo Testamento. Então, grande parte do livro de Provérbios foi escrita por Salomão. Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. A gente pode ver a sua história, como Deus concedeu a sabedoria para ele e como ele ficou famoso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3 em diante, lá no capítulo 4 também, a gente pode conhecer a história de Salomão. A sabedoria é o tema principal do livro de Provérbios. As palavras sábios e sabedoria são usadas pelo menos 125 vezes só nesse livro. A sabedoria, o que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de usar o conhecimento. A pessoa que é sábia, ela sabe aplicar o conhecimento, é diferente de só ter o conhecimento. A palavra que é traduzida por sabedoria aqui no texto de Provérbios significa habilidade em viver. Daí vem o tema da nossa série, da nossa reflexão. Mas essa habilidade, ela não é simplesmente humana, ela não é adquirida na academia, nos bancos acadêmicos, na escola. Essa sabedoria, a sabedoria de Provérbios vem de Deus, é a sabedoria que vem do alto. E esse é o objetivo principal do livro. O livro de Provérbios foi escrito para nos ajudar a adquirir e a colocar em prática a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do Senhor em cada decisão e em cada atividade da nossa vida, no nosso dia a dia. A sabedoria que vem de Deus, ela traz benefícios para nós em todas as áreas da nossa vida. Nessa série, além de refletir sobre viver com sabedoria, nós vamos refletir também sobre viver com discrição, com fidelidade e com dignidade. Então, participe com a gente em cada domingo desse mês. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração através da sua palavra, que é inspirada por Ele. Em Provérbios 1:7, o texto que a gente leu no início, nós vemos o versículo-chave do livro. O temor do Senhor é o princípio ou a parte principal do saber, mas os loucos ou os tolos desprezam a sabedoria e o ensino ou a disciplina. Os primeiros 6 versículos de Provérbios, eles vão explicar por que o livro de Provérbios foi escrito. O texto diz para nós que foi para dar sabedoria, para dar instrução, para dar entendimento, para dar prudência, conhecimento, juízo, saber e conselho. Essas palavras, na verdade, elas são sinônimas entre si. Tudo depende da sabedoria. Nós vamos começar refletindo sobre viver com sabedoria. Diante de tantas decisões precipitadas, decisões irrefletidas em nosso tempo, pensar sobre e buscar a sabedoria é uma necessidade imprescindível para nós hoje. Nós precisamos dar atenção às palavras da Bíblia, onde Paulo vai mostrar para nós o desejo de Deus para os seus filhos, para que, como disse Paulo aos Efésios no capítulo 5, a partir do versículo 15 e 16, o apóstolo diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Olhando para o livro de Provérbios, nós vamos destacar 3 desses benefícios que a gente pode, por assim dizer, benefícios espirituais para a nossa espiritualidade, da sabedoria que vem de Deus. Quais são os benefícios que a sabedoria que vem de Deus concede para nós, os seus filhos? Ela nos proporciona livramento, ela nos proporciona segurança e ela também nos proporciona humildade. Em primeiro lugar, então, a sabedoria que vem de Deus nos proporciona livramento. Sabedoria humana, natural, ela é adquirida pelo indivíduo e, sem dúvida, ela pode trazer benefícios. Ela pode grandemente beneficiar aqueles que, de fato, estudam, se esmeram pelo conhecer, pelo saber. Ela pode projetá-lo na sua atividade profissional, ela pode fazê-lo competente, ela pode capacitá-lo para que ele possa ser chamado para grandes contatos, com uma boa remuneração, pode ser extremamente compensador. Porém, veja o que a Bíblia diz para nós. Texto bíblico em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20, o apóstolo Paulo diz assim: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco
para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Veja o que o Senhor estabelece para nós sobre a sabedoria deste mundo. Mas aqueles que buscam e adquirem e também aplicam a sabedoria que vem de cima, a sabedoria que vem de Deus para suas vidas, estão livres das maldades que interrompem o nosso relacionamento com Deus. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 59 e versículo 2, diz para nós que as nossas maldades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É impossível nós termos um relacionamento com Deus praticando maldade, tendo uma vida perversa. Em Provérbios, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, nós podemos ler: o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Enquanto a sabedoria humana pode ser considerada uma loucura, pode inclusive nos distanciar de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela nos traz livramento, ela nos protege. Por isso, cultive a sabedoria que vem de cima, cultive a sabedoria através da oração, através do conhecimento que vem da leitura e da meditação bíblica, para evitar os maus caminhos. Use a sabedoria que vem de Deus para evitar a convivência com pessoas maldosas, com pessoas que dão conselhos perversos e prejudiciais para a sua vida. A gente pode ver isso também em Provérbios 2, versículos 12 até o 22. A sabedoria que vem do homem, ela pode nos distanciar de Deus, mas a sabedoria que vem de Deus pode nos livrar de pessoas maldosas, de pessoas que querem se aproveitar de nós, que querem fazer aquilo que nos prejudica. Porém, a sabedoria que vem de Deus, ela nos livra. Lembre-se da instrução que nós vemos em Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do Pai, sobretudo a instrução do nosso Pai que está nos céus. E a sabedoria que vem de Deus, ela vai livrar as pessoas, ela vai livrar a gente de pessoas erradas, de caminhos errados, de decisões erradas e que contrariam a vontade de Deus para nós. Provérbios 4:11 ao 27. Deus nos livra por meio da sua sabedoria. Este é o primeiro benefício da sabedoria que vem de Deus. Se você quer ser livre, quer ser protegido por Deus, busque a sabedoria do Senhor. O segundo benefício espiritual que a gente encontra no livro de Provérbios é a segurança. A sabedoria que vem de Deus nos proporciona segurança. Apesar de possuir impressionante capacidade intelectual, sustentada, quem sabe, por mestrados, doutorados, e inúmeras pessoas mostram-se totalmente inseguras. Apesar de serem inteligentíssimas, graduadas, pós-graduadas, doutores e pós-doutores, muitas dessas pessoas encontram-se perdidas, inseguras, infelizes, nervosas e ansiosas. De que adianta nós termos toda a sabedoria do mundo se nós vivermos emocionalmente e espiritualmente perturbados, angustiados e amedrontados? Talvez eu esteja falando com você ou com alguém que tenha isso, tenha diversos diplomas, mas não tenha, nesse período que a gente está vivendo ainda de crise, não tenha segurança, não tenha estabilidade emocional. Talvez lhe falte a sabedoria que vem de Deus, talvez lhe falte aproximar-se mais do Senhor, buscar a sabedoria que vem do Senhor. Aqueles que adquirem a sabedoria em Deus totalmente diferente, vivem de forma totalmente diferente. Veja o que a Bíblia diz para nós: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Mas quem me ouvir, diz a palavra, terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Provérbios capítulo 1, versículos 32 até o versículo 33. Então, os que ouvem, acolhem e aplicam os conselhos da sabedoria, desfrutam de profunda e inabalável tranquilidade emocional e espiritual. Por quê? Porque sabem em quem acreditam. Salmo 112 e o verso 7 diz para nós que as pessoas assim não têm medo de receber más notícias. Quem confia em Deus não tem medo de receber más notícias e a sua fé é forte porque ele confia no Senhor. O Senhor, ele nos dá segurança. Portanto, busque, meu irmão, minha irmã, busque sempre o conhecimento que vem do Senhor.
busque através das Sagradas Escrituras, como disse Paulo a Timóteo, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:15. Não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame a sabedoria e ela lhe dará segurança. Provérbios 4, versículo 6. Se a gente quiser viver de verdade, de forma segura, de verdade, então a gente pode pedir a Deus a sabedoria que vem do alto. Tiago, o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, diz para nós que se a gente tiver falta de sabedoria, nós podemos pedir livremente ao Senhor e Ele nos dará essa sabedoria que vem do alto. Tiago capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 17. Deus é generoso e Ele nos concederá de forma abundante a sua sabedoria. Deus nos dá segurança por meio da sabedoria. Este aqui é o segundo benefício da sabedoria que vem de Deus. Mas há um último benefício, a gente falou que eram 3, há um terceiro e último benefício que a gente pode destacar do livro de Provérbios sobre a sabedoria. É a humildade. A sabedoria que vem de Deus nos proporciona humildade. Sabedoria humana, acadêmica e científica muitas vezes torna as pessoas arrogantes, tornam as pessoas orgulhosas e soberbas. Aqueles que a possuem correm o risco de encastelar-se em seu saber, de se julgarem mais cultas e mais sábias, mais importantes do que as pessoas que estão à sua volta, tornam-se autossuficientes, vaidosas por causa do seu conhecimento e por fim acabam por ignorar e por desprezar a Deus. Além de desqualificarem as 3 pessoas de Deus, passam a questionar sua existência enquanto Criador de todas as coisas, ridicularizando e menosprezando abertamente o sacrifício de Jesus na cruz para a salvação da humanidade por meio do Espírito Eterno. Muitos arrogantes, sem Deus, pensam que os seguidores de Jesus Cristo são ignorantes e desprezam o saber. Muitos acreditam que quando as pessoas passam a crer em Jesus, se tornam ignorantes, se tornam sem conhecimento, anulam o conhecimento. Mas aqueles que recebem a sabedoria do alto não são contrários e nem são indiferentes à sabedoria humana. Não prezam e nem elogiam a ignorância. Antes, creem que o Senhor é quem dá a inteligência ao ser humano para que ela seja desenvolvida e também empregada. Admitem o quanto as pesquisas e os estudos podem facilitar o entendimento e inclusive a própria proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus. Contudo, na busca pelo conhecimento, na busca pelo saber, jamais deixam de temer a Deus. Quem tem a sabedoria que vem de Deus sabe que apenas quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio. Provérbios 15, versículo 33. Então, nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração e nós não nos apoiamos em nossa própria inteligência. Enfim, nós entendemos que se tivermos o temor do Senhor, nós podemos ter humildade e depender totalmente do nosso Criador, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Provérbios 3, versículo 6. Nós não desprezamos a ciência e não desprezamos todos os recursos do saber. Pelo contrário, nós utilizamos e aproveitamos esses recursos para glorificar ainda mais o nome do Senhor, pois Ele é o dono de todo o conhecimento. Nós reconhecemos que diante do saber de Deus, diante do saber do Deus eterno, a nossa inteligência se humilha e se submete àquele que criou toda a ciência. Por meio da sabedoria que vem de Deus, nós podemos adquirir a verdadeira humildade. Esse é o último benefício que nós podemos destacar aqui de Provérbios em nossa reflexão. Para terminar, a gente termina lembrando que na criação da humanidade, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou com inteligência, com capacidade de pensar, com capacidade de refletir, de descobrir, de construir, de inventar, de escolher e de calcular. Enfim, a gente pode ganhar a vida com essas qualidades. Porém, como observa Paulo, alguns, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, versículo 22 e 25. Portanto, todo o conhecimento e toda a sabedoria que estão desvinculados de Deus, que não reconhecem a sua supremacia, que não reconhecem a sua glória, são inúteis e são considerados loucura. A verdadeira sabedoria é aquela que começa em Deus, mas volta-se para Deus,
Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, versículo 10. Uma coisa é saber ganhar a vida. Outra, bem diferente, é saber viver a vida. Nós vivemos com sabedoria. Se nós tivermos a sabedoria que vem do alto, nós podemos viver sempre para o louvor da graça de Cristo Jesus, do Cristo vivo, que é para nós a própria sabedoria de Deus, conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Que Deus nos dê essa sabedoria de Deus, a sabedoria de Cristo. Cristo Jesus, que é a própria sabedoria, Ele veio, deixou a sua glória para morrer numa cruz para nós, em nosso lugar, para nos salvar. Se hoje nós podemos ter a sabedoria que vem de Deus, é porque um dia o nosso Senhor se entregou por você, se entregou por mim, se entregou por nós, morreu e ressuscitou, e hoje nós temos essa oportunidade. Nesse tempo de pandemia e nesse período que a gente acredita agora no pós-pandemia, nós vamos precisar de mais da sabedoria para saber como viver, como reorganizar a nossa vida, como recomeçar. Algumas pessoas que estão desempregadas, que precisam retomar o seu negócio, algumas pessoas que fecharam suas portas vão precisar se reinventar. Se não tiverem a sabedoria de Deus, vão sofrer muito, mas com a sabedoria de Deus é possível recomeçar, é possível avançar. Então eu quero orar com você, pedindo a Deus que dê essa sabedoria para você, para sua família, para sua casa, que nesse período onde as pessoas estão cada vez mais ignorantes e sem saber o que fazer, Deus possa nos ajudar. Amém? Que Deus te abençoe. Nesse sentido, é o nosso pedido. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir sabedoria que vem do alto. Tiago diz que se a gente não tiver sabedoria, a gente pode pedir a Deus e Deus nos dará. Qual é a área da sua vida que você precisa de sabedoria? Peça ao Senhor agora comigo, ore aí junto com a sua família, com quem estiver com você, e peça que o Senhor pode te conceder nesse momento com generosidade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos a Ti pela oportunidade que temos, porque temos acesso à sabedoria que vem do alto por causa de Jesus Cristo e de sua cruz. Porque um dia o Senhor se entregou por nós, tornando este acesso possível a nós. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor dê sabedoria para cada um dos Teus filhos que agora estão tendo acesso a esta mensagem e que precisam dessa sabedoria para trabalharem, para viverem, para continuarem, Senhor, a sua rotina, para retomarem, quem sabe, seus negócios, seus afazeres. Senhor, nós não sabemos como proceder daqui para frente, nesse momento agora de retomada do comércio e de outras atividades, mas nós sabemos que o Senhor pode nos ajudar. Se o Senhor nos ajudar, então nós teremos livramento, teremos segurança e poderemos ter a humildade. Só conseguimos ter tudo isso se tivermos a sabedoria do Senhor. Por isso, ó Pai, derrama sobre nós, revista-nos com esta sabedoria em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que você tenha a bênção de Deus sobre a sua vida e que você viva com sabedoria. Amém? Lembrando que você também pode contribuir, pode ofertar com a causa do Senhor. A gente pode ser deixado como instrumento, podemos ser usados como instrumento nas mãos de Deus para continuar abençoando a obra do Senhor, para que a obra do Senhor continue sendo expandida e que os projetos missionários, outras pessoas continuem sendo alcançadas também através da sua palavra. Tá bom? Então, através da conta que está aparecendo agora, você pode também contribuir, você pode ofertar, pode fazer o seu depósito, a sua transferência. Eu tenho certeza que a bênção de Deus estará sobre a sua vida, sobre a sua família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.